Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo tranquilo? Muito bem, vamos compartilhar algo da palavra, uma palavra específica dentro de Hebreus. Vamos falar sobre discernimento. Vamos lá? Hebreus 5, 13 e 14 está escrito assim: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Essa palavra vai nos falar a respeito de discernimento. Ela vem falar a respeito de discernir. Presta atenção nessa palavra. A palavra de Deus é muito rica. Vamos lá. Essa palavra discernir, ela vem de uma raiz que fala sobre cernir e discernimento é sobre a ferramenta para dividir. Então, se você vai usar um termo assim, ó, discernir tem a ver com distinguir. Discernir tem a ver com separar. Discernimento é capacidade, vamos aqui, ó, de capacidade de compreender situações e separar o certo ou errado. Então, vamos ver um exemplo de quem teve discernimento na Bíblia? Olha que coisa mais linda. Aí em 1 Reis 3, de 16 até o 28 está escrito assim. Vamos prestar atenção. Salomão casa com a filha de Faraó é o título. Mas lá no 16 vem começar a falar assim, ó, Salomão, antes desse título também tem Salomão pede a Deus sabedoria, e depois o próximo título que é do 16 para frente, do versículo 16 para frente fala Salomão julga a causa de duas mulheres. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós. Ambas estávamos ali. De noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele de manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Mas o vivo é meu filho, o teu é morto. Porém essa disse: Não, o morto é teu filho, e meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei a esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho é morto. E essa outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e daí metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque essa é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, o que aconteceu? Uma coisa maravilhosa. Aconteceu algo que uma pessoa que pediu sabedoria a Deus recebeu discernimento para distinguir o bem do mal.
Agora eu pergunto, na nossa vida, na tua vida, na minha vida, como que tá esse negócio de discernimento? Você tem discernido a respeito das pessoas que se achegam perto de você? Você tem tido discernimento a respeito das decisões que você precisa fazer? Você tem tido discernimento para saber quais são os produtos ou serviços que você tem que adquirir? Meu irmão, quantas pessoas já chegaram perto de você e te fizeram se dar mal, complicaram a tua vida? Quantas pessoas estava tudo bem e de repente a pessoa se revela? Na minha adolescência eu tinha um amigo chegado, que eu considerava demais. Meu pai me dizia: Gustavo, esse cara é falso. E eu não acreditava no meu pai. Aí um dia eu descobri que tudo da minha vida estava sendo divulgado para outras pessoas que não tinham nada a ver, para pessoas que gostavam de falar mal de outras pessoas. E aí eu fiquei sabendo que era da boca. E descobri, né, por evidências claras, que era da boca dessa pessoa. Eu falei, poxa vida, eu não tive discernimento. E quando a gente compra um produto ou adquire um serviço, aquilo é terrível. Não tem nada a ver com aquilo que nos divulgaram. Não é terrível? É falta de discernimento. Não conseguimos distinguir o bem do mal. E quando precisamos fazer escolhas e a gente precisa descobrir onde está o bem, onde está o mal nisso, é falta de discernimento. Sabe qual que é a grande dificuldade no nosso processo de escolha? É quando nós temos muitas possibilidades e precisamos escolher uma. É mais difícil a desescolha do que a escolha. Porque você precisa, se você precisar de 5 coisas, discernir e escolher uma, você vai precisar desescolher as outras 4. E isso complica o nosso processo de conclusão. Complica o nosso processo de perda. Nós temos mais medo que perder os 4 do que escolher uma. Aí a gente fica confuso, a gente precisa discernir. Esse processo de escolha e desescolha é feito constantemente na nossa mente. E o que nós precisamos, de fato, é discernimento, para discernir o bem do mal. Salomão teve discernimento, porque ele pediu sabedoria ao Senhor. Nós precisamos entender que o nosso processo de desenvolvimento da vida, ele passa pelas nossas conclusões. Olha só, eu escrevi aqui, os nossos pensamentos geram as nossas conclusões. Os pensamentos são influenciados. As nossas conclusões geram as nossas escolhas. As nossas escolhas geram as nossas atitudes. As nossas atitudes são a externalização daquilo que nós pensamos. E tudo isso gera o nosso destino. Tudo isso gera a externalização do que nós somos. E a consequência vem a respeito do que nós somos. No meio de tudo isso, no meio de tanta coisa para conseguir discernir, descobrir o que é bom, o que é ruim, que está chegando perto de mim, a palavra também diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. Então, essa luta de nós querermos achar que às vezes a pessoa, na melhor das intenções, vai causar mal para a gente, ou na pior das intenções, pode ser até que cause bem. É tanta coisa que nós precisamos ter uma humildade tão grande e nos curvar diante do Senhor, para nós sabermos como dividir o que é bom do que é ruim em nossa vida. E Hebreus continua explicando a respeito disso. Ele discerne isso, ele divide isso. A primeira coisa que nós precisamos entender é que não há discernimento sem prática. Você pode conhecer a Bíblia, irmão. Você pode conhecer a palavra. Você pode conhecer de todos os bons pregadores que estão na internet, que conhecem a palavra. Você também pode conhecer, porque um grande conhecedor da Bíblia também é Satanás, também é o inferno. Só que se não tiver esse detalhe aqui, ó, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas. Se nós não partirmos para praticar um versículo, é como se nós nos achegássemos ao mar e a gente quisesse mergulhar nele lá no meio do mar para descobrir que a água é salgada. Sendo que logo no comecinho ali
eu já posso descobrir que a água é salgada. Então eu tenho que perceber que é prática, não é conversa, não é encher a mente de todo o conhecimento e discernimento bíblico. Isso é importante, sim, né? Para quem quer praticar. Mas senão eu vou ficar uma criança espiritual se eu não buscar a prática da palavra. Então, para continuar e nós entendermos aqui o que é pagar o preço de obedecer a palavra, nós vamos no mesmo Hebreus ler do 1 ao 10. Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também a Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, Jesus pagou o preço da obediência. Jesus, com o trabalho que ele realizou, ele deu a possibilidade de nós termos vida e vida em abundância através da obediência da palavra. Existe o mal que nos cerca, transformando aquilo que é mal em coisa boa e aquilo que é bom em coisa ruim. Isso vai gerar uma iniquidade social e um distanciamento de Deus tal que nós vamos ficar perdidos e nosso discernimento vai ficar falho. Porém, se eu aprender um versículo da palavra e tentar praticar e aprender outro e tentar praticar e praticar, eu vou estar crescendo espiritualmente pela obediência, saindo da infantilidade cristã para a vida adulta cristã e dando passos em direção a Deus e a discernir, segundo a sabedoria que vem do alto, que é verdadeiramente bom, do que é verdadeiramente ruim. E aí então, o Senhor não vai negar nenhum bem à minha vida, não vai negar nenhum prazer à minha vida. Apenas Ele vai me dizer o que fazer, como fazer. E então eu vou ter vida e vida em abundância, pela obediência do Senhor. Porque o Senhor me deu essa oportunidade. Então, que em nome de Jesus, as nossas vidas se encham de alegria, porque existe a possibilidade de nós obedecermos a palavra. Existe a possibilidade de nós crescermos aos olhos do Senhor, pelo desejo de ser obediente à palavra. Então, essa possibilidade nos levará cada vez mais a conhecermos pela prática a experiência de sermos cristãos e buscarmos adorar o Senhor em espírito e em verdade. É isso que eu desejo para a tua vida. Excelentes experiências com Deus pela prática da palavra. Que Deus te abençoe e enche o teu lar de discernimento. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, todos aqueles que nos ouvem, recebam do céu misericórdia para nós recebermos discernimento, sabedoria, que a tua palavra também diz que o Senhor não nega a sabedoria a quem pede. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a dar passos corretos, a desvendar pela ação do teu Santo Espírito que está em oculto esperando para nos atacar. Nos livra do laço do passarinheiro, nos livra do mal e que a gente aprenda e seja feliz cada dia mais por aprender e praticar a tua palavra. Obrigado por essa possibilidade. Eu oro assim em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.
Deus abençoe seu lar. Deus abençoe sua mente e o seu coração, com muita sabedoria vinda do céu, para saber qual pessoa se chegar perto, qual passo tomar, qual decisão tomar, o que fazer com tudo aquilo que se achega perto da sua vida. Eu oro assim em nome de Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.